Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Tércia e aqui nesse canal nós fazemos reflexões sobre vida e consumo. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma tag minimalista que eu assisti no canal da Amanda Meres. A Amanda Meres é uma youtuber aqui e eu gosto muito e me identifico muito com o estilo de vestir da Amanda. Ela é minimalista. E eu gosto muito, eu particularmente, né? Gosto muito de assistir esses vídeos de tags, porque permite que a gente se conheça um pouquinho mais, né? Então, eu achei as perguntas bem interessantes, são 10 perguntas, e aí eu vou trazer aqui para vocês e vou respondendo, tá bom? Então, a primeira pergunta é: qual foi a última coisa que você comprou? Até fevereiro, a última coisa que eu havia comprado tinha sido uma fantasia da Huntrix para minha filha. E para mim, especificamente, a última compra que eu fiz foi uma blusa de academia que eu comprei no mês de janeiro e eu demorei quase um mês para ir pegar essa roupa na loja, para ir retirar essa roupa na loja. Inclusive, foi uma das compras que eu fiz que me levou a pensar bem antes de comprar qualquer coisa, porque como não era urgente, eu comprei a blusa e fui pegar quase um mês depois. Então foi uma lâmpadazinha que acendeu aqui no meu universo reflexivo, digamos assim, né? Então para minha filha foi a roupa da Huntrix e para mim uma blusa de academia. A segunda pergunta diz assim: cite algo que você deixou de comprar depois do minimalismo. Eu não me considero ainda uma pessoa minimalista, porque eu tenho muita coisa, mais até do que eu necessito, mas eu estou em busca de me tornar alguém minimalista, tá? E aí algumas coisas que eu me propus a não comprar esse ano foi roupa, esmaltes, roupas estampadas, e eu tenho uma outra, na verdade eu tenho uma lista de compras que eu não pretendo fazer em 2026, que eu fiz em um vídeo aqui, e eu vou deixar linkado para vocês na descrição o link do vídeo das coisas que eu pretendo não comprar em 2026. E essas coisas, elas foram escolhidas a partir de um momento em que eu observei que eu tinha excessos, né, nas minhas coisas, no meu guarda-roupa, nos meus armários, e foi a partir disso que eu resolvi aderir a esse estilo de vida que eu pretendo um dia me tornar, né, alguém minimalista. Por enquanto eu tô no caminho ainda, tá bom? A terceira pergunta é: você já foi consumista? Se sim, qual item você mais comprava? E a resposta é sim, 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 1000 vezes sim. Eu sempre fui uma pessoa consumista, eu sempre recorri muito às compras como mecanismo de recompensa, sabe? E sabe aquele pensamento de eu trabalho tanto, eu mereço, você trabalha para isso. Eu sempre tive muito esse pensamento. Ou então, que vontade de comer uma comida gostosa, e às vezes eu até brinco, eu falo assim, uma comida que consola. Então sim, eu sempre fui consumista desde quando eu me entendo por gente. Eu acho que essa mania de querer estar sempre comprando algo vem desde a infância, sabe? E aquilo que eu mais comprava, o que eu sempre mais comprei foram roupas. Eu sempre comprei muita roupa. Mas, ao mesmo tempo, eu também sempre tive muita facilidade de desapegar das roupas. E isso também me acendeu assim, uma luzinha de atenção, sabe? Porque embora eu comprasse bastante, eu também desapegava de muita roupa e com facilidade. E eu fiquei pensando, se as coisas que eu compro, se eu gosto das coisas que eu compro, por que eu preciso desapegar delas e tão rápido? E aí, na verdade, eu cheguei à conclusão de que era porque eu comprava sem estar precisando, primeiro de tudo. Eu comprava sem estar precisando. Segundo, eu comprava por impulso. Então,
Às vezes eu olhava pra roupa e eu dizia assim, meu Deus, eu nem gostei tanto assim dessa roupa. Por que que eu comprei, sabe? E então é isso, disparado era roupa que eu mais comprava. A quarta pergunta é: qual foi a sua principal dificuldade com o minimalismo? Como eu falei pra vocês, eu ainda não me considero, ainda não sou uma pessoa minimalista, mas eu estou no caminho. E a maior dificuldade que eu estou encontrando nesse processo não é nem deixar de comprar, mas não me culpar por só enxergar agora, sabe? Então, vez ou outra eu ainda me pego, assim, pensando, meu Deus, por que eu não enxerguei isso antes? Às vezes eu assisto os vídeos sobre minimalismo, né? E eu vou fazer um comentário no vídeo de alguma youtuber e a gente acaba lendo os comentários, né? E eu vejo meninas de 18, de 20 comentando e elas falam: eu tenho 18 anos e tô começando a me tornar minimalista. E eu acho isso tão incrível porque eu não consegui enxergar isso tão jovem assim, eu não tive acesso a esse tipo de conteúdo quando eu era bem jovem. Claro que eu ainda sou jovem, né? Mas eu tô próximo de fazer 40 anos e eu acho que essa virada dos 40 anos está me trazendo tanta coisa. O meu psicólogo falou, meu terapeuta, que foi uma atualização do meu sistema. Assim como atualiza o sistema do celular, né? Atualizou o meu sistema e caiu várias fichas ao mesmo tempo. Uma delas foi essa questão da consciência financeira e do estilo de vida minimalista que eu quero aderir, né? Eu tenho outras fichas que caíram que eu pretendo trazer aqui e comentar com vocês sobre, mas ainda não é o momento, eu vou deixar para um próximo vídeo. Tem uma pista aqui na minha aparência. Quem puder imaginar, deixa aí nos comentários, tá bom? A quinta pergunta: fale um hábito que você adquiriu com o minimalismo. E, sem dúvida nenhuma, enxergar aquilo que eu tenho e valorizar. Quando eu fiz um apanhado geral de tudo que eu tinha, né? Eu vi quanta coisa interessante eu tenho e quanta coisa estava ficando esquecida no armário. Porque a gente tem uma tendência a usar sempre as mesmas roupas, né? E aí esse vestido, por exemplo, é um vestido que eu tenho há muitos anos. É um vestido que já se pagou muitas vezes, né? Porque eu já usei tantas vezes, mas ele ficou guardado lá um tempão e eu nunca mais tinha usado. E aí de repente eu redescobri. E eu tenho redescoberto tantas outras peças e novas maneiras de combinar essas peças que tem até estimulado mais a minha criatividade no que diz respeito à combinação das minhas roupas, sabe? E isso tem sido muito interessante. Então, com certeza, enxergar tudo aquilo que eu tenho e valorizar foi a principal transformação que o minimalismo vem trazendo para minha vida, né? Esse processo a caminho do minimalismo, tá bom? A sexta pergunta diz: qual foi a maior mudança na sua vida depois de você conhecer o minimalismo? E sem dúvida, foi parar de fazer compras por impulso. Essa foi a maior transformação. E isso tem me deixado tão feliz comigo mesma, porque, gente, o hábito de comprar, ele acaba sendo incorporado no dia a dia da gente, que a gente faz sem pensar. Sem perceber, todos os dias eu chegava com uma sacola em casa. Fosse de mercado, de farmácia, de loja de bijuterias, de loja de produtos de cabelo. Por falar em produtos de cabelo, eu pretendo falar com vocês sobre Projeto Pan. E eu identifiquei que eu tinha tanto produto de cabelo parado, sabe? E da mesma categoria, tipo, vários condicionadores abertos e parados. E aí eu fiquei pensando, sabe? Gente, quanto mais eu vou vivendo esse processo, mais eu vou me conhecendo e refletindo
sobre os meus hábitos antigos, né? Sobre o condicionador mesmo, por exemplo, eu fiquei pensando, meu Deus, pra que eu tenho tanto condicionador parado? E por que eu não usava até o final, antes de comprar outro, sabe? E então é isso, assim, sem dúvida nenhuma, parar de comprar por impulso foi a maior mudança, a maior transformação que o minimalismo trouxe para minha vida até o momento. Porque eu sei que muitas outras transformações e benefícios vão vir, mas até o momento esse foi a principal transformação, o principal benefício que eu consigo enxergar hoje na minha vida, tá? A 7ª pergunta diz assim: como evitar as compras por impulso? Então eu vou dizer para vocês algumas coisas que eu fiz, né? Deixar de seguir lojas e influencers que ficam estimulando o consumo exagerado a todo momento. Então fiz uma limpa nas redes sociais, tanto nas influencers como nas lojas também. Aqui no YouTube também eu deixei de seguir algumas meninas que, não que eu considere elas ruins, não é isso, mas é que não condiz com o momento que eu tô vivendo agora, sabe? Outra coisa que eu fiz e faço sempre que tenho vontade de comprar algo, é me perguntar se eu estou precisando daquilo ou se eu apenas estou querendo. Porque se eu estou precisando, tudo bem. O ano sem compras não é um ano sem comprar nada, não é uma coisa assim tão radical, mas é um ano de comprar aquilo que eu estou precisando e não só aquilo que eu quero, porque eu cedia muito a essa vontade. Mas eu quero, eu trabalho. Então eu me pergunto, será que eu estou precisando? Eu apenas estou querendo, né? Outra coisa que eu fiz, que eu estou fazendo, que esse processo tem me ajudado, é esperar um pouco antes de comprar. Porque não é urgente, nada é tão urgente assim. Então, esperar para poder comprar tem sido um exercício para mim diário e muito interessante. Tem sido algo que tem me ensinado que nada é tão urgente assim, que não posso esperar, sabe? Porque a sensação que eu tinha era essa, era de urgência, eu precisava comprar. É como se aquela fosse a minha última oportunidade. E se eu não comprasse naquele momento, eu perderia, eu deixaria de ser uma pessoa incrível. E na verdade não tem nada a ver com isso. A 8ª pergunta diz: você deixou algum hábito ruim depois do minimalismo? E sim, foi as compras por impulso, né? Qual foi a última compra que você se arrependeu? Minha gente, a última compra que eu me arrependi, eu fiz também em janeiro. Não foi a blusa de academia, porque apesar de eu não estar necessitando daquela blusa de academia, eu não me arrependi de ter comprado, porque ela é muito confortável e muito bonita. Agora, depois dessa blusa de academia, eu comprei um macaquinho que simplesmente não tem nada a ver comigo. Uma peça única, uma peça inteira, né, de cor rosa, rosa bebê. Eu não tenho nada rosa bebê, porque eu não gosto. E foi um macaquinho rosa bebê que ele é lindo, ele é bonito, ele é perfeito, mas não é a cor que eu gosto, não é um modelo que eu gosto, não tem nada a ver com o meu estilo. E por que eu comprei? Porque a vendedora da loja fez um provador e o macaquinho ficou simplesmente perfeito nela. Ficou lindo nela. E no impulso, sem pensar, sem provar, eu estava viajando, estava em outra cidade, eu fui lá e comprei pelo Instagram. E quando eu recebi, de cara que eu vi aquela cor, eu pensei, eu não deveria ter comprado. E quando eu provei, eu tive mais certeza ainda. E a roupa não é feia, gente, só que ela não tem nada a ver comigo. Mas foi uma compra por impulso. E sim, ela está com a etiqueta guardada no meu guarda-roupa e eu me arrependi de ter comprado. Gente, é cachorro latindo, desculpa aí o incômodo, tá?
Em breve eu pretendo providenciar um microfone, mas por enquanto vai ser assim. Peço mil desculpas para vocês. E nós estamos na 10ª pergunta, 10ª e última pergunta. E ela diz assim: cite um livro que mudou a sua vida. Eu confesso que eu gostaria de ler mais livros do que eu costumo ler. Quando jovem eu lia bem mais. Mas como a tag é sobre minimalismo, eu queria indicar para vocês não um livro, mas um documentário que vocês encontram aqui no YouTube e que eu vou tentar deixar também na descrição do vídeo. E é um documentário que se chama Minimalismo. Ele é super esclarecedor, ele abre muito a nossa mente para que nós tenhamos mais consciência na hora de comprar, consciência em relação ao meio ambiente, ao impacto desse consumismo exagerado no meio ambiente, porque não tem como, a gente acaba impactando sim no meio ambiente. E antigamente nós falávamos em aquecimento global, né? E hoje nós estamos falando de emergências climáticas. E os nossos hábitos de consumo, eles influenciam diretamente no meio ambiente. E esse documentário, ele vai para além de minimalismo no sentido de compras, de ter coisas em excesso, mas ele abre muito a nossa mente para que nós consigamos refletir também sobre essas outras questões, de não pensarmos somente em nós mesmos, mas no mundo que nós vamos deixar para as pessoas do futuro, para os nossos descendentes, para os nossos filhos, para os nossos netos. E esse documentário, eu considero que ele foi assim maravilhoso, um divisor de águas, e só reafirmou a minha vontade de me tornar uma pessoa minimalista. Então é isso, essa foi a tag, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, isso me ajuda a me manter firme aqui no YouTube, me ajuda para que o meu vídeo chegue a outras pessoas. E só lembrando, né? O meu canal é um canal que se propõe a um estilo de vídeo sem cortes, para que seja o mais transparente possível. Eu não me sentiria à vontade vindo aqui performando algo perfeito, algo que eu não sou, tá bom? Então eu espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau!